Professora Regina, gravando para vocês agora uma aula sobre números primos. Vamos entender por que esses números são especiais, né? Um número, ele é chamado de número primo quando ele possui apenas dois divisores. Somente dois divisores. Quem são eles? Ele próprio, o número tratado, tá? E o número 1. Por exemplo, o número 1, a gente sabe que ele é divisor de todos os números. Todo número consegue ser dividido por 1, né? E, no caso, eu cheguei, lembra, na metade do número, o próximo é ele mesmo. Então, nesse caso aqui, os divisores do número 2 será ele próprio, o 2, e o número 1, tá? Você pode pensar também da seguinte forma: o número 2, ele não aparece na tabuada de nenhum outro número, a não ser na tabuada dele, tá? Por exemplo, divisores do número 3. Quem são? O 1, que é divisor de todos, né? Aí, o 2 não divide o 3 e o próximo é ele mesmo. Então, veja que tá ficando somente com dois divisores, que chega nisso daqui, né? Ele próprio e o 1. Outro número primo. Vamos pegar o 5 aqui para vocês verem. Quem são os divisores de 5? Agora que vocês, na outra aula, quem não viu pode ver, né? Na outra aula onde eu falo sobre divisores, você sabe como fazer, né? Então, quem são os divisores do 5? É o 1. Aí o 2 divide 5? Não. O 3 divide 5 e dá resto 0? Não. O 4 divide 5? Não. Qual que é o próximo? Ele mesmo. Divisores de 7. O 1, divisor de todos. O 2 divide 7? Não. O 3 também não. O 4 também não. O 5 também não. O 6 também não. O 7. Então, percebam que esse conjunto, gente, ele é infinito. Só que a gente precisa saber alguns que são os que a gente mais usa, tá? Então, esses são considerados os números primos, porque pode ver, são conjunto de números, né? Esses números primos, eles são conjuntos de números que eles não aparecem em outra tabuada a não ser na deles. Então, você tem o menor primo, é o 2, e o único par, tá bom? É o único número par que é primo, é o 2. Isso não quer dizer que todos os ímpares são primos, veja bem, são coisas distintas. Agora, o 3 é ímpar e é primo, o 5 é ímpar e é primo, o 7, mesma coisa, né? Quando eu falo isso, o aluno já fala, o próximo é o 9. Não é o 9, porque o 9, veja bem, ele é ímpar? Ele é ímpar. Mas vamos ver quem são os divisores do 9. O 1 é divisor do 9. Quem mais divide o 9? O 2 divide o 9? Não. O 3 divide o 9? Divide. 3, 3, 9. O 3 divide, né? O 4 divide? Não, nem o 5, nem o 6, nem o 7, nem o 8. O próximo vai ser quem? Ele mesmo. Então, veja bem, para ser primo, só preciso de 2, apenas 2 divisores. Aqui eu tenho 3 divisores. Então, ele deixa de ser primo para se chamar um número composto. Então, quem não é primo
é composto, tá bom? Então, aqui, ó, depois do 7 vem o 11, vem o 13, vem o 17, o 23 e vai embora, é infinito, tá? Mas até o 17 é bom que todo mundo saiba essa sequência, porque depois, em outras aulas, né, quando a gente for decompor em fatores primos, a decomposição, ela pede, né, para que o aluno, pelo menos do 2 ao 17, que saiba, tá bom? Agora, supondo que você tenha que verificar se um determinado número é ou não é primo. Então, não precisa ficar decorando aquela tabela enorme que tem, não tem necessidade. Se você precisar fazer algo parecido com isso, você vai fazer assim, olha. Pega o número 43. Você vai dividir por 2 primeiro. Você vai dividir por cada um desses números que eu coloquei aqui no conjunto dos primos, tá? Então, ó, quando eu divido 43 por 2, então, ó, 2, 2, 4, para 4 nada, abaixo 3, 2, 1, 2, sobrou 1. Então, esse 1 é meu resto e o 21 é o meu, o quê? Quociente, né? Certo? Então, aqui, ó, dividendo, divisor, quociente e resto, só para relembrar. Então, quando o meu quociente ainda é maior que o meu divisor, então 21, que é o meu quociente, ele é maior que o 2, que é o meu divisor. Então, eu continuo. Eu vou dividir o 43 agora pelo próximo número primo, que é o 3. Então, ó, ponho 1 vezes 3, 3 para 4, falta 1, abaixo 3, deu 13. 4, 3, 12, para 13 falta 1. 1 é meu resto, o meu quociente é o 14, que ele também é maior que o 3, que é o meu divisor. Por isso eu continuo, vou para o próximo número primo. 5. 43 vou dividir por 5. Então, 8, 5, 40, para 43 faltam 3. 3 é o meu resto, o 8 é o meu quociente, que ainda é maior que o 5, que é o meu divisor. Vou para o próximo, que é o 7. 43 divido por 7. Então, aqui, ó, 6 vezes 7, quanto que dá? 42. Para 43, falta 1. Então, o 6, que é o meu quociente dessa operação, ele é o quê? Menor que o 7, que é o meu divisor. Então, veja o pulo do gato. Quando eu chegar num quociente que é menor que o meu divisor, eu paro tudo e, como não deu o resto 0, eu concluo que, ó, logo, o 43 é o quê? Um número primo e não composto. Porque se tivesse dado o resto 0, ele não seria primo, tá certo? Então, gente, é isso que eu posso apresentar para vocês a respeito dos números primos. Olá, pessoal, professora Regina, vamos continuar agora falando sobre os critérios de divisibilidade. Existem alguns critérios que, se vocês aprendem em relação a eles, não tem a necessidade de você ficar testando se o número se dá para dividir ou não dá para dividir. Então, números grandes, né, considerados maiores até, você consegue saber se ele é ou não é divisível, né, por alguns valores que eu vou passar para vocês, tá bom? Como saber, então, se um número, seja ele grande ou pequeno, se ele é divisível por 2?
Ora, para que um número seja divisível por 2, ele deverá terminar em ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Ou seja, o quê? Ele deverá ser um número par, certo? Se ele for um número que termina por um desses aqui, ele é par e ele é divisível por 2. Por exemplo, 527. 7 não é par, então esse número não é divisível por 2. Agora, se eu colocar 536, 6 é par. Então, esse número vai dividir por 2 e vai dar resto zero e eu não preciso resolver a conta, ok? Então, é para isso que servem os critérios de divisibilidade. Então, esse daqui, do 2, é muito fácil. Os outros também são, mas cada um tem a sua regrinha. Por exemplo, como que eu sei se um número é ou não é divisível por 3? Por exemplo, o número 72. Se eu pegar a unidade e a dezena e somar, ó, a unidade é 2, a dezena é 7. 7 mais 2 dão 9. Se o 9, que é o total da somatória dos algarismos que eu tiver, dividir por 3 e der resto zero, então eu digo que esse número é divisível por 3. No caso, 339 para 9 nada, então o 72 é divisível por 3, tá? E se for um número maior, por exemplo, 4.932, mesma coisa, eu vou pegar cada algarismo e somar. 4 soma ao 9, que eu vou somar ao 3, que eu vou somar ao 2. Então, o número que resultar dessa somatória, se tiver na tabuadinha do 3, ou se dividir por 3, ele é divisível, este número todo é divisível por 3 ou não. Então, vamos ver. 4 mais 9, 13. Com 3, 16, 17 e 18. Então, o resultado da somatória deu 18. Se eu divido 18 por 3, ó, 18 tem no tabuada do 3. Por quê? Porque 6, 3 são 18 para 18 nada. Como deu uma continha exata, esse número todo, eu digo que ele é divisível por 3, tá? Então, essa é a regrinha da divisibilidade do 3. Vamos ver a regrinha do 4. Veja bem, para ser divisível por 4, um número deverá terminar por 2 zeros ou os dois últimos algarismos tem que ser um número que eu consiga dividir por 4 e conseguir o resto zero, tá? Então, vamos pensar num número, vamos lá, vamos pensar no 200. Não preciso fazer conta nenhuma, ó, terminou por 2 zeros, ó. Então, o 200, se fosse o 2000, ó, tendo os dois últimos zeros, se fosse o 20.000, não importa. Você tem os dois últimos zeros, então ele é divisível por 4, tá? Agora, vamos pegar um número 7.812. Os dois últimos números, no caso 12, eu consigo dividir 12 por 4 e ter resto zero? 3, 4, 12 para 12 nada. Consigo. Então, este número 7.812, o que que ele é? É divisível por 4. Qualquer um desses também, né? Seria o quê? Divisível por 4. Então, essa é a regrinha
da divisibilidade por 4. Agora vamos ver a regrinha da divisibilidade por 5. Essa aqui é muito fácil, né? Porque você é só pensar na tabuada do 5, né? Se terminar por 0 ou terminar, se o número terminar por 0 ou ele terminar pelo número 5, então vai ser divisível por 5. Como eu falei, se você pensar na tabuada do 5, né? Então tem lá, se eu fizer 5 vezes 0, né? Mas não precisa. 5 vezes 1, 5, daí 10, 15, daí 20, daí 25, daí 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 e vai embora. Você pode ver, ó, termina por 5, termina por 0, termina por 5, termina por 0, por 5, por 0 e assim por diante. Então, qualquer número que termine por 0, termine por 5 é e sempre será divisível por 5. Muito bem. Agora vamos falar do critério de divisibilidade por 6. Para que um número seja divisível por 6, ele precisa ser, veja bem, divisível por 2 e por 3, o quê? Ao mesmo tempo. O que quer dizer isto? Ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, vamos juntar aqui os critérios do 2 e do 3. Para ser divisível por 2, não tem que ser par? Então, beleza. Se eu pegar um número qualquer para saber se ele é ou não é divisível por 6, se ele for ímpar, já não vai ser, tá? Agora, dos que são pares, por exemplo, vamos pegar um número qualquer aqui, 724. Par ele é, então ele é divisível por 2, porque ele é par. Agora, será que ele é por 3 também? Como que é o critério de divisibilidade por 3? Como que é? Eu não tenho que somar os algarismos do número? Então, ó, 7 somado com 2 dá 9. 9 mais 4 dá o número 13. 13 é divisível por 3? Não é. O 12 seria e o 15 seria. O 13 não é, nem o 14. Então, a discussão é, sendo por um e não sendo pelo outro, não, esse número não é divisível por 6, então, tá? Vamos pegar o 312. É par? É. Então, ele é divisível por 2. Vamos somar os algarismos. 3 mais 1 mais 2. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 é divisível por 3? É, porque 2, 3, 6 para 6 nada. Então, é por 2, é por 3, então ele é divisível por 6, tá ok? Tem que ser pelos dois ao mesmo tempo, não pode ser por um e não ser por outro, tá? Olha, o critério de divisibilidade por 7, gente, nem é dado, tá bom? Porque é tanta besteira que a fórmula que você tem que usar para você descobrir se é ou não é divisível por 7, é mais fácil você pegar um número e dividir direto na chave por 7 do que ter um critério para ele. Então, o critério do 7 é super furado, tá? Então, não precisa pensar nisso. Agora, o critério de divisibilidade por 8 vale a pena, porque ele é parecido com o critério de divisibilidade do 4. Lembra, o do 4 precisava terminar em 2 zeros ou os dois últimos algarismos serem divisíveis por 4.
O do 8 precisaria terminar por 3 zeros ou os 3 últimos algarismos ser um número divisível por 8, tá? Vamos pegar um número qualquer aqui, 1688, vai. Então, eu tenho que pensar nesses 3 últimos algarismos. Se 688 for divisível por 8, eu digo que esse número todo é divisível por 8. Então, vamos lá. 68 dá quanto? 8, 8 é 64, para 68 faltam 4, abaixo 8, 6, 8, 48, para 48 nada. Então, este número, né, 1688 é divisível por 8. E qualquer número que você queira colocar aqui, que termine em 3 zeros, ou que pelo menos você tenha 3 zeros, né? Olha, se você tiver esse número aqui, ó, tá? Os 3 últimos números sendo zero, então eles seriam sim divisíveis por 8, todos esses, tá? Ótimo. Agora por 9. Por 9 é a mesma coisa da divisibilidade por 3. Como que era a divisibilidade por 3? Você somava os algarismos, via se dava para dividir por 3, se desse é divisível por 3, se não desse não é divisível por 3. Por 9 é a mesma coisa, tá? Vamos pegar um número aqui, 2538. Vou somar os algarismos, 2 com 5, com 3, com 8. Então, vai dar 10, vai dar 15, 16, 17, 18. A somatória deu 18. Só que eu tenho que ver se 18 divide por 9. O do 3, você vê se divide por 3. Mas a forma de fazer é igualzinha do 3. Você soma os algarismos. Então, dividiu por 9, né? 2 vezes 9 não é 18? Não deu o resto zero? Sim. Então, significa que esse número aqui, ele é divisível por 9 também, tá bom? Vamos pegar um outro. Vamos ver aqui, ó, 7.562. Vamos somar. 7 mais 5 mais, ó, aqui já vai dar 12, com 6, 18, com 2, 20. Deu 20. 20 dá para dividir por 9 e dar resto zero? Não. Então, este número, o que que acontece? Ele não é divisível por 9, tá? Agora, o último critério, critério de divisibilidade por 10, é o mais fácil, né? Basta terminar com um zero, com 2 zeros, com 3 zeros, com 4 zeros, não importa. Terminou por 0, é divisível por 10. Beleza? Ótimo! Até a nossa próxima aula. Olá, pessoal! Professora Regina, vamos para mais um vídeo sobre divisibilidade. Primeiramente, nós vamos ver como que eu encontro o múltiplo de um número. O que seria o múltiplo de um número? Por exemplo, eu quero achar o múltiplo de 5. O que eu faço? Eu vou multiplicar o 5 pelo conjunto dos números naturais. O primeiro elemento do conjunto dos naturais é o 0. Não esquece, 5 vezes 0 é 0. Qualquer número vezes 0 dá 0. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15.
5 vezes 4, 20. E até onde nós vamos parar? Veja, o conjunto dos múltiplos, ele tem um começo, mas ele não terá fim. Portanto, ele vai para o infinito se eu multiplicar pelo conjunto infinito dos números naturais, que começa do zero e vai para o infinito, os números naturais, tá? Então, se eu quero marcar qual vai ser o conjunto dos múltiplos do número 5, eu coloco m de 5 vai ser, primeiro múltiplo, 0, depois 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, indo para o infinito, tá bom? Então, esse é o conjunto dos múltiplos, isso vale para qualquer número, tá? Vamos para algumas observações importantes aqui que vocês precisam saber. Olha, o conjunto dos múltiplos de um número qualquer, diferente de zero, é infinito, tá? O zero é múltiplo de qualquer número, então o zero sempre vai ser múltiplo de qualquer número, porque qualquer número vezes zero é zero. Todo número é múltiplo de 1 e de si mesmo, tá? O único múltiplo de zero é o próprio zero, ok? Então, aqui ficamos registrados a respeito do múltiplo de um número. Agora vamos ver o que seriam divisores de um número. Veja bem, para eu saber qual é o conjunto dos divisores de 8, por exemplo, eu preciso dividir desde o 1, o número que eu quero, desde o número 1 até eu chegar nele próprio. Então, o conjunto dos divisores, ele tem começo e tem fim, tá bom? Então, você vai pensar o seguinte: 8 dividido por 1, a divisão dá exata? Dá resto zero? Dá. Então, 8 dividido por 1, 8. Porque 8 vezes 1 é 8, para 8 não falta nada. Então, deu certinho a conta. 8 dividido por 2 vai dar o quê? 4. Por quê? 4 vezes 2 dá 8 e não sobra nada. Então, divisão exata. 8 dividido por 3. Até dá, mas não dá uma divisão exata, ou seja, com resto zero. Então, nesse caso, eu não tenho um divisor exato. Aqui eu tenho, aqui também eu tenho. Continuando, 8 dividido por 4 vai dar 2. 2, 4, 8, para 8, nada. Então, o 2 deu exato, né? Dividir por 4, 2 deu exato. Daí, 8 dividido por 5 dá exato? Não dá exato, né? Então, eu vou colocar aqui um ponto de interrogação. 8 dividido por 6 dá exato? Também não daria exato. 8 dividido por 7 dá exato? Também não daria exato. E 8 dividido por 8 vai me dar 1. Então, significa que quando eu divido por 8, eu consigo o resultado 1 exato, não sobra nada no meu resto. Então, eu consigo que essa conta seja chamada de exata. Todos esses valores que deram exatos, eu tenho que ver qual foi o divisor que eu utilizei. Então, esses divisores aqui, quando a minha conta deu exata, é que vai ser o conjunto dos divisores do número pedido. Então, os divisores de 8, quem vai ser? Olha, não deu exato? Então, vai ser o 1, vai ser o 2, vai ser o 4 e vai ser o 8, certo? Então,
veja, diferentemente do conjunto dos múltiplos, né? Que você inicia no zero. O primeiro elemento é o zero de todo e qualquer múltiplo. E ele vai para o infinito. O conjunto dos divisores, ele começa no 1 e ele vai até o número que está sendo tratado. Divisores de 8 vai até 8. Divisor de 20 vai até 20, tá? Então, ele tem começo e terá fim. Mais uma dica. Quando você chegar na metade do número, o divisor, aquele que vai na chave lá, 8 dividido por 4. Esse aqui é o chamado divisor. Quando o divisor for a metade do número tratado, o próximo vai ser ele mesmo. Então, não precisa de sofrência. Quando o número for maior, né? Você tá lá fazendo divisores de 20. Você chegou no 10, né? Se o seu divisor é 10, então quer dizer que o próximo vai ser ele mesmo, no caso 20. Você não precisa ficar dividindo por 11, por 12, por 13, por 14. Chegou na metade do número, o próximo é ele. Sempre será desse jeito, tá? Aqui, essas perguntas convém, que às vezes existe lá até em vestibulares, né? Verdadeiro ou falso, você precisa saber. Qual é o menor divisor de um número? Ora, o menor divisor de um número sempre será o número 1. E qual que vai ser o maior divisor de um número? Ele mesmo. Ou o número tratado, ou o próprio número, né? Aí você vê lá a respeito das alternativas, ok? Muito bem, então essa foi a nossa introdução sobre divisibilidade.